Ponta Negra. Hoje, centro de CPI. Aqui o transmissor do microfone. Bom dia. Paz do Senhor Jesus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreveu tudo quanto foi escrito nesse livro. Foi escrito para aviso nosso. Por que você acha que mataram Jesus? Por que você acha que mataram todos os profetas? Mataram todos os apóstolos? Porque eles pregaram contra o que esse mundo faz e o que esse mundo gosta. A Bíblia diz que o Deus desse mundo é o diabo. O Deus da política, da religião e da cultura. Por isso que ele controla tudo. Por isso que as pessoas são envolvidas e manipuladas por um sistema político romano, religioso romano. A Bíblia não mente. Quem mente é o diabo, que é o pai da mentira. A Bíblia fala de Deus, mas ela fala também do diabo. Fala do céu, mas também fala do inferno. E a fé vem pelo ouvir. Hebreus 13, versículo 14 diz: porque não temos aqui uma cidade permanente. Não temos aqui uma pátria. É hoje que o mundo aqui no Brasil está comemorando independência. Independência do quê? Porque a Bíblia diz que nós somos escravos do pecado. Independência do quê? Estados Unidos? Da Europa? Somos independentes do quê? Do sistema político maligno, perverso, que tem riqueza e mais riqueza, e milhões de pessoas morrem de fome. Você acha mesmo que você é independente? Escravo do pecado. Estão mais preocupados com o corpo físico do que com a alma. Estão mais preocupados com a aparência, de serem bonitos, de serem atraentes, do que atrair a glória de Deus. O padre não vai falar toda a verdade para você, porque ele precisa do dinheiro. Os pastores não vão pregar a verdade para você porque precisam do dinheiro. Mas eu não preciso do teu dinheiro. Mataram os profetas, mataram os apóstolos e mataram Jesus. Porque eles eram homens de Deus e não pregavam por dinheiro. Pregavam por princípios. Não temos aqui uma cidade permanente. A Bíblia diz que a nossa pátria não é aqui. Pelo menos a minha. Eu não sou idolatrado. Não vou idolatrar uma pátria amada. Uma pátria controlada por um sistema diabólico. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4: o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Jesus um dia foi interrogado por Pilatos. Pilatos era um governador romano na província da Judéia. E a religião queria que ele morresse. Mas a religião não podia matar, porque todo o princípio da religião é amar o próximo. Toda religião prega isso, amar o próximo. Ah, então a religião não pode matar, mas ela pode dar um jeitinho para matar Jesus. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Pilatos reconheceu que esses líderes religiosos queriam matá-lo por inveja.
inveja, porque ele curava paralítico e cura até hoje. Você vai numa igreja para sair de cadeira de roda, Jesus não está lá, meu. Jesus curava cego de nascença. Você frequenta uma igreja para quê? Clube social, para dançar pagode, como estavam dançando aqui? Isso não é igreja. A igreja recebeu poder e autoridade para curar os enfermos, para expulsar os demônios. E o mundo está aí, marcha gay, marcha do orgulho, marcha para maconha, marcha para Satanás. Ah, eu sou de São Paulo, não sei o que eu estou falando. O mundo cultua Satanás e os seus demônios, através da política, da religião e da cultura. Pilatos, e para ouvir aquele simples galileu, pobre. Daí um dos motivos porque o mundo não aceita Jesus e corre para a maçonaria, o espiritismo, o catolicismo, porque não aceitam um Jesus pobre. A religião quer transformar um Jesus rico, como muitas igrejas evangélicas. Não, Jesus tem que ser rico, nós temos que ser ricos. Mas a Bíblia diz: Deus escolheu os pobres desse mundo para ser rico na fé. Quero ver esses ricos curar o câncer. Fica fazendo quimioterapia a vida inteira e morre. Quero ver eles curar AIDS. Morre fome. Fred Mercury tinha dinheiro, tinha glória. Morreu pouco por AIDS. Castigo de Deus. Deus castiga aquele ama, corrige aquele que ele recebe por filho. Jesus ofereceu maconha para Jesus. Pensa mais, que independência que vocês têm. Que independência que é essa? É independente de Portugal? Independente do que? Dos Estados Unidos? O Brasil é escravo desses países ricos. Sempre foi e sempre será. Bateria do. Só Jesus na casa. Pilatos perguntou para Jesus: você é rei? Porque estão te acusando, estão querendo te matar. A religião só quer matar. Muçulmanos matou milhões de cristãos, budistas. Catolicismo matou milhões de pessoas na Idade Média. A Idade das Trevas ficou conhecida por causa do catolicismo romano. A religião só sabe matar, matar e matar. E lucrar com o nome de Jesus. Banco do Vaticano, o banco mais rico do mundo. Religião é isso aí. Tem mais pessoas para o inferno. Pilatos pergunta: você é rei? Eu falo: para isso eu nasci, para isso eu vim a este mundo. Mas o meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, eu poderia pedir para o meu pai. Meu pai mandava 12 legiões de anjos, 72 mil, para me livrar dessa hora.
Mas para essa hora eu vim. Ele veio para glorificar o nome do Pai, levando os nossos pecados à cruz. O diabo não queria isso. A religião não queria isso. O profeta Jeremias escreve que as pessoas estão presas em gaiolas. Gaiolas católicas, gaiolas evangélicas, gaiolas espírita, gaiolas de ateus, gaiolas de incrédulos. O povo está preso em gaiolas, sendo manipulado, sendo controlado pelas mentiras de Satanás. Meu reino não é desse mundo. Se eu quiser, ainda bem que ele não quis fugir da cruz, porque muitos covardes já fugiram da cruz para cuidar do corpinho bonitinho. Não é? Estão tão preocupados com o corpinho bonitinho, calcinha apertadinha, músculo de fora. Estão tão preocupados com o corpo. Não. O que tem aí dentro desse corpo? Para quem você oferece culto? Para quem? Para quem se oferece culto? O Deus da fisicultura? Eu conheci um rapaz, uma mulher. O marido dela é fisiculturista. Corpão, saradão, bonitão, o gostosão. E a mulher falou assim para ele: você está precisando de Deus, de Jesus. Esse cara todo arrogante, porque tinha um corpo bonito, porque era forte, mas era soberbo e arrogante. Ele falou: não preciso desse Jesus, não preciso desse Deus. Se eu ganhar o campeonato de fisiculturista amanhã, eu posso morrer contente. Na mesma noite, ele foi fazer esse campeonato de fisiculturista, cultuar o seu corpo, amantes de si mesmo, hedonistas, amantes de si mesmo, não sabe o que é amar a Deus, ama a sua própria vida. Vai perder. Jesus falou que vai perder. Aquele que amar a sua vida perderá. Aquele que perder sua vida por amor de mim e do Evangelho, a salvará. Na mesma noite que ele foi participar desse campeonato de fisiculturismo, a mulher dele teve um sonho. E na mesma noite ela teve um sonho. E mesmo, vem pregar você. Vem aqui pregar. Você tem Bíblia? Vem aqui, ó fariseu. Raça de víbora. Vocês querem escutar as mentiras do padre, as mentiras desses pastores fajutos, mas eu não sei de São Paulo para vir pregar mentira, não. Não estou interessado se você gosta da mensagem. Então vai você, vai ser com o diabo, seu pai. Raça de víbora. Vocês querem prostituição? Vocês querem cachaça? A porta do inferno está aberta. Pregar para riquinho metido a besta é pregar para morto-vivo, é pregar para zumbi. Já está preocupado com o corpo, a alma está no lixo. Vive dentro de motel, vive com a cara cheia de cachaça e diz que tem Deus. Ei, vive se prostituindo e diz que ama Jesus. Você está mentindo para você mesmo. Por isso que Jesus usava hipócrita. Vocês me adoram em vão, ensinando doutrina de homens, mas o coração está longe. O coração está longe. Está na prostituição, no dinheiro, na cachaça, na maconha. Vou perguntar de novo: por que você acha que esse mundo matou Jesus? Por que você acha que esse mundo matou os apóstolos? Por que a religião matou os profetas? Jesus respondeu, Mateus 23, 33: hipócrita, raça de víboras,
Como pensa que vai escapar da condenação do inferno? João 8,44, Jesus respondeu: vocês têm por pai ao diabo, e os desejos do diabo vocês satisfazem. Ele é mentiroso e homicida. Se você defende as mentiras de catolicismo, você está condenado. Se você defende as mentiras da maçonaria, do espiritismo, você está condenado. Se você defende as mentiras evangélicas, dessas igrejas profanas, você está condenado. É melhor morrer sozinho, pendurado na cruz, pregando a verdade, do que ir com a multidão para o inferno. Por que vocês querem condená-lo? Jesus perguntou. Mas Pilatos percebeu. É por inveja. Inveja. Você já viu o Papa curando algum paralítico de nascença? Não viu e nunca vai ver. Já viu algum Papa ressuscitando morto? Não viu e nunca vai ver. Eu já vi. Eu já vi. Já tive o privilégio de ver muitas pessoas sendo curadas. E até mortos sendo ressuscitados no hospital, já vi. Eu sei o que é evangelho, porque ele me conhece e eu conheço ele. Estou pregando de alguém que eu nunca vi. Estou falando de alguém que eu não conheço. Uma geração maligna e perversa. Estão tampando os ouvidos, buscando doutores conforme seus próprios desejos. A Bíblia diz: desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para fábulas. Sabe quando que você é cristão? Quando chega o Natal e você vai lá beijar o pé do Papai Noel. Você é cristão quando chega a Páscoa e você vai comprar coelhinho de ovinho de chocolate. O verdadeiro crente, ele vive para Jesus e ele morre por ele. Porque vocês querem matá-lo. Porque Jesus incomoda. Jesus, ele fere esse sistema diabólico, político, religioso. Porque a Bíblia diz que a nossa pátria não é aqui. O apóstolo Paulo escreve assim: nossa pátria está nos céus. Aguardemos novos céus e nova terra, onde a justiça de Deus opera. Aqui não opera a justiça. A Bíblia diz que na terra não há conhecimento de Deus. Não existe conhecimento de Deus no mundo. Na política não tem conhecimento de Deus. Na religião não tem conhecimento de Deus. É apenas uma filosofia para tampar o sol com a peneira. E o pecador vai para o inferno porque não sabe que Jesus morreu para perdoar os seus pecados. Precisa rezar para Maria. Ele precisa dar o dinheiro para o pastor. Ele não sabe que Jesus pagou a dívida. Então ele quer viver no pecado e quer escolher uma religião. Pode ser que ele acredite em Deus. Tiago escreveu assim. Esse Tiago da Bíblia é filho da Maria com José. Um dos filhos que a Maria teve. Tiago escreveu, capítulo 2, versículo 19. Você crê em Deus? Faz bem. Até os demônios acreditam e tremem. Que adianta acreditar em Deus? O demônio viu Jesus andava ali como um homem, 100% homem, nasceu sem pecado, gerado pelo Espírito Santo. Não foi Maria que gerou Jesus, foi o Espírito Santo. Esse demônio disse assim: eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Até o diabo sabe quem é Jesus. A Bíblia diz: se os príncipes desse mundo soubessem quem é Jesus, nunca o teriam crucificado. Vocês não deram uma coroa de espinho para o Bolsonaro, deram? Vocês deram uma coroa de espinho para o Lula? Mas para Jesus vocês dão todo dia. Jesus falou que ele seria odiado por todos. Ele diz assim: o mundo me odeia porque o mundo jaz do maligno. Porque você acha que Deus destruiu a geração inteira de Noé? Porque eram adoradores de demônio. Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Todo mundo era gay. Justiça de Deus. Você acha que Deus tem medo de Alexandre de Moraes? Você acha que Deus tem medo da ONU? Você acha que Deus tem medo da OTAN? Acha que Deus tem medo de você? Raça de víbora. Ri hoje para chorar no inferno. Está dando dizer é de Deus. Não é de mim não. Vai cuidando do corpo. Mas um dia Deus vai pedir. Mateus 10:28 diz: não tenha medo do homem. O homem mata o corpo e não pode fazer mais nada. Tema a Deus, porque Deus mata o corpo e joga o corpo e a alma no inferno. A esse vocês devem temer. Bando de covarde. A Bíblia diz que os covardes não vão herdar o reino de Deus. A Bíblia diz que os incrédulos não vão herdar o reino de Deus. A Bíblia diz que os abomináveis, os idólatras, os feiticeiros, os efeminados, os gays, os bêbados, não vão herdar o reino de Deus. Você vai mudar a Bíblia? Eu monto uma religião para você. Monta. Compra uma Bíblia, abre uma igreja e prega a besteira que você quiser. Anás e Caifás mandou matá-lo porque Jesus não ganhava dinheiro falando da verdade do Pai. Jesus não vendeu o Espírito Santo, ele deu. O apóstolo Pedro diz que nós, a igreja, somos peregrinos, forasteiros, numa terra estranha. Eu não sou mais desse mundo. Eu não tenho mais nada com esse mundo. Jesus falou assim a Pilatos: meu reino não é daqui. Eu nasci para isso. Eu vim aqui para isso. Mas meu reino não é daqui. Que igreja ridícula. Que igreja patética que eu estou vendo hoje. Uma igreja de funkeiros. Igreja onde até o pastor é gay. Igreja de bêbados. Igreja de maconheiros. Igreja para agradar o pecador. O juízo está vindo, Manaus. Hoje vocês não querem ouvir. Porque se fosse um palhaço, uma multidão já tinha se ajuntado aqui. Se fosse um político, a multidão estava aqui aplaudindo. Se fosse esses artistas do 7 de setembro, você estava aqui aplaudindo. Mas de Jesus você tem vergonha. Desse Jesus aqui, você tem vergonha. Ele vai ter vergonha de você. Estamos no fim dos tempos. É o fim da igreja. O tempo da igreja está acabando. Eis que venho sem demora.
guarda o que tem, para que ninguém roube a coroa da vida eterna. O que você tem? Os dólares? O que você tem? O anel de ouro, de formatura, de medicina? Grande porcaria. A igreja tem muito mais do que tudo que esse mundo pode oferecer. O nome escrito no livro da vida. Só Jesus vai abrir esse livro. Só Ele foi achado digno de abrir o livro, de olhar para o livro. Apocalipse 20. Todos terão que comparecer. Todos. Ricos e pobres, grandes e pequenos, servos e livres, todos vão comparecer perante um trono. E eu garanto para você, Maomé não vai nem chegar perto desse trono. Maria também não vai sentar nesse trono, não. Esse trono foi conquistado pelo Cordeiro. O Cordeiro que foi morto e reviveu. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ah, coitado desse mundo que acredita num Deus fabricado de gesso. Coitado desse mundo que fica invocando os mortos para pedir ajuda para morto, pedindo ajuda para Exu. Coitado desse mundo que fica acreditando naquele gorducho do Buda. Deus não vai respeitar a religião de ninguém. Ele vai julgar pela sua palavra. Disse Jesus. Quem que está acima dele? Se levanta o primeiro que acha que está acima dessa palavra. O mundo vai pagar caro. A geração de hoje vai pagar mais caro do que a geração de Noé. Sobrou só 8 do dilúvio. Sodoma e Gomorra só sobrou 3. Todo mundo era gay. Por isso que não gostam da Bíblia. Por isso que não gostam da Bíblia. Jesus, ele conta a história do homem riquíssimo. Riquíssimo. Que ele comprava tudo e todos com o seu dinheiro. Lucas 16. Ele comprava tudo e todos com o dinheiro que ele tinha. Mas Jesus contou que ele morreu e foi para o inferno. Assim como muitos. Lázaro era um mendigo. Desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico. E nem isso ele conseguia comer. Enquanto políticos, artistas, líderes religiosos vivem no luxo, a maioria do povo vive procurando comida no lixo. E vocês apoiam. Vocês apoiam direita, apoiam esquerda. Vocês apoiam o comunismo, vocês apoiam o capitalismo. Porque vocês não são ovelha. Ovelha, ela ouve a voz do pastor. Sabe onde eu estava em 1985? No Rock in Rio, fumando maconha com o diabo. Você pensa que é malandro? É, bonitão? Você acha que é malandro, filho? Que esse skate na mão, que é bicicleta? Vocês acham que são malandros? Estão sendo enganados. Não consegue ver, não consegue ouvir. Não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso que segue qualquer um. Qualquer idiota que aparece no YouTube, no Facebook, é uma multidão seguindo. É uma multidão seguindo idiotas. Idiota seguindo idiota. Esse é o sistema do mundo. Levar você para a idiotice. Levar você para a ignorância. E não conhece a Deus. Um é católico, outro é evangélico, outro é espírita, outro é da maçonaria. E estão indo para o inferno. Não sabe o que é nascer de novo. Não sabe o que é nascer da água e nascer do espírito. Por isso estão aí procurando diversão,
procurando sexo, procurando cachaça, drogas, para tentar sobreviver nesse sistema diabólico. Salmo 91 é só quem habita no esconderijo do Altíssimo. Eu passei aqui na pandemia, vocês deviam estar debaixo da cama, com uma máscara na cara, tomando vacina até na orelha, de medo de morrer. Não conhece a verdade. Correram atrás da medicina, um Deus do Egito. O Egito tinha vários deuses. O Imhotep era o deus da medicina. E quantos que morreram vacinados? Porque foram vacinados, marcados pelo diabo. Ninguém compra, ninguém vende, se não tiver a vacina da Pfizer. Ninguém compra, ninguém vende, se não tiver essa maldita vacina. Vocês foram enganados. Vocês estão escutando? Vocês foram enganados. Por isso que Apocalipse 20 diz: o diabo que os enganava. Prefeitura pagava 18 mil para uma pessoa ser morta dentro do hospital. 18 mil a prefeitura pagava para o hospital, para você tomar vacina e morrer. Trombose, infarto. E quantos que morreram? Quantos ficaram aleijados? Acreditando nesse governo, acreditando nessas religiões. Dia da independência, dá vontade de chorar. Escravo do pecado, filhos da perdição, filhos da ira, filhos da desobediência. A Bíblia diz no Salmo 7, versículo 11: Deus é um juiz. Deus é um juiz. Um Deus que se ira todos os dias. E preço caro, um preço muito caro, foi pago na cruz, para você correr para o estádio de futebol e gritar o nome do Neymar, idólatra. O preço caríssimo, para você ficar rebolando canita com Ivete Sangalo. Preço caríssimo, para você ficar adorando ídolos. Apocalipse 9:20. Não querem se arrepender, não querem deixar de adorar os demônios, os seus ídolos. Quando é que seu pastor vai pregar a Bíblia? Ei! Quando é que essas igrejas evangélicas vão pregar a Bíblia? Depois que Jesus voltar, essa igreja está esperando o anticristo. Essa igreja de Laodiceia só tem dinheiro. A igreja de Laodiceia está clamando pelo anticristo. Ei, vai ter pagode gospel hoje? Vai ter discoteca com luzinha, com fumaça? Seu pastor vai dançar funk? Seu pastor vai comemorar o time de futebol que ele torce? São mundanos. Nunca conheceram a verdade, nunca se arrependeram, porque a pátria deles é essa pátria suja, imunda. A Bíblia diz que a terra está corrompida por causa dos seus moradores. A igreja de Laodiceia, Jesus está do lado de fora. Apocalipse 3, versículo 20. Jesus está do lado de fora. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. A igreja de Laodiceia tem dinheiro, mas não tem a presença de Deus. Tem dinheiro, mas não tem a unção do santo. São terrenos, só falam de coisas materiais,
O apóstolo Paulo diz que são inimigos da cruz de Cristo. Só pensam nas coisas terrenas. Estão sendo ensinados pelo espírito do erro. Não querem ouvir a verdade. Não querem pregar a verdade. Sabe o que tem em cima de púlpitos? Demônios. Demônios com Bíblia na mão. São os piores tipos de demônio. Demônios fantasiados de apóstolos. 2 Coríntios 11, versículo 13 e 14. Apóstolos fraudulentos. Não existe mais apóstolos. Pare de pregar mentira. Eles vivem como Paulo. Ei! Esses camaradas sabem o que é apanhar, ser preso por causa de Jesus. São mentirosos. Apóstolos de Satanás. O apóstolo Paulo escreve: são discípulos do diabo. Imitam o diabo. São mentirosos. Querem a riqueza do mundo. É o que esses apóstolos de hoje querem: riqueza. Querem ser deuses. Gostam de ser adorados. Ei, igreja, vocês não estão lendo a Bíblia. Escutou, a igreja evangélica? Vocês não estão lendo mais a Bíblia. Vocês estão sendo enganados pelo espírito do erro. Vocês não sabem mais o que é conversar com Deus. Vocês não sabem o que é poder de Deus. Não conhecem. Nunca viram Ele. Nunca andaram com Ele. Por isso que estão correndo atrás de homens corruptos. 3 pessoas. Choveu fogo e enxofre. Coitado deles de Manaus. Coitado do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Jesus falou que vão ter maior juízo. Maior juízo vai cair sobre essa geração hipócrita. Tem Bíblia, tem história, mas gosta de ser um idiota útil. É vocês que estão trazendo o anticristo. Com seus filmes de Netflix, com seus futebol maldito, seus ídolos que não valem nada. Idolatria é pecado de feitiçaria. Todo ídolo é maldito, porque rouba a adoração que pertence a Deus. O próprio Satanás chega para Jesus e fala assim: olha, eu te darei tudo, riqueza, te darei a glória desse mundo, se prostrado me adorares. Ivete Sangalo adorou, o Lula adorou, Bolsonaro adorou. Quem adora o diabo recebe tudo, riqueza e glória. E Jesus? Será que vão receber Jesus? Odeiam a Bíblia. São amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, escreveu Paulo. Avarento, presunçosos, soberbos, irados, blasfemadores, desobedientes, ingratos, profanos, infiéis, caluniadores, blasfemadores, desobedientes a pai e mãe. O juízo está pronto. Vocês não estão acreditando. Vocês querem aproveitar a vida. Essa geração não está acreditando que Jesus vai arrebatar a sua igreja. Por isso que estão falando de ET. Ah, disco voador, eu vi o disco voador. Olha, eu vi o ET conversou comigo. São demônios. Sempre estiveram por aqui. Sempre esses demônios se relacionaram com o homem. Foi por isso que Deus destruiu a geração de Noé. Esses demônios viram as mulheres bonitas, tomaram para si, fizeram filhos
e nasceu gigantes. Gigantes. Na Bíblia Católica fala heróis. Não percebe? Não consegue ouvir? Não conseguem ver que ele está voltando? Não acreditam nisso? O apóstolo Pedro escreve na segunda carta, no capítulo 3, que vão zombar, vão blasfemar dessa promessa. Cadê a vida dele? Cadê que vocês estão falando que ele vai voltar e não voltou até hoje? O apóstolo Pedro escreveu: não vão acreditar. Por isso que vai da riqueza. Vocês, evangélicos, católicos, espíritas, maçons, estão correndo atrás da riqueza do mundo e vão perder, porque Deus vai fechar a arca pelo lado de fora. E eu quero ver se com o teu dinheiro você vai comprar salvação com o padre ou com o pastor. Eu quero ver se o teu dinheiro vai comprar salvação com o grão-mestre da maçonaria. Satanás, ele conhece muito bem quem é Jesus. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que ele é Senhor. Ele não é uma estátua de gesso, ele não é um pedaço de pau esculpido pela mão do homem. É Deus, Ele é o Senhor. Não existe outro fora dele, e nunca vai haver alguém semelhante a ele. Nossa pátria não é aqui. Por isso que para mim, esse feriado aqui não vale nada. Minha pátria está no céu. Pátria amada e idolatrada. Isso é maçonaria. Hino da maçonaria. Você não lê Bíblia. Infelizmente você nunca vai acreditar. Coração duro, arrogante e soberbo. Jesus nunca vai se manifestar para você. A última coisa que o ser humano vai ouvir da boca de Deus, aqueles que rejeitaram Jesus como Senhor, se é desobediente ao Evangelho, ele não é seu Senhor. Se você acredita em Maria, em qualquer outra pessoa, ele não é seu Salvador. Ele vai dizer assim em Mateus 25, versículo 41: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno. Essa vai ser a última palavra que o incrédulo, que o abominável, que o idólatra, que o feiticeiro vai escutar da boca de Jesus. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Pois que a Bíblia diz: conheçamos, prossigamos em conhecer o Senhor. Quando você estiver disposto a sofrer pelo nome dele, talvez você vá conhecê-lo. Quando você estiver disposto a morrer por ele, sem negar o nome dele, o anticristo está aí. O anticristo já está na terra. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. O tempo da igreja está acabando. Jesus fala em Mateus 22, Mateus 21, Lucas 21, versículo 22. Jerusalém seria pisada pelos povos. Jerusalém é uma terra dividida. É uma cidade que não tem dono. É dividida por católicos, judeus e muçulmanos. Jerusalém está sendo pisada pelos povos. Mas quando Jesus levar a igreja, e ele vai levar logo, quem vai sentar em Jerusalém vai ser o anticristo. Isso está perto, hein?
O presidente dos Estados Unidos já mudou a embaixada para Jerusalém. Isso já está perto. Jesus falou que quando Israel voltasse a ser uma nação, essa seria a última geração. O que você está esperando para se converter? Se converte, evangélico. Você está sendo enganado por lobos. Lobos disfarçados de ovelhas. Se converte, católico. Embaixo da escultura é maldição. Maldito o homem que faz uma imagem e coloca dentro da sua casa. Deuteronômio 27:15. Os 10 mandamentos. O segundo Papa aboliu. Não faça imagem de escultura daquele que há em cima do céu, nem vivo na terra. Não faça imagem daquele que está no céu. Por que o Papa tirou esse mandamento? Para vender estátua de Jesus. Para vender estátua da luta. Por isso que o apóstolo Paulo combateu a Diana, uma deusa. O Brasil está aí atrás de Iemanjá, de Aparecida, Conceição, de Fátima, de Lourdes e tantas outras. Só tem um Deus. Se você quiser salvação, é só no nome de Jesus. É loucura. O Evangelho, o apóstolo Paulo escreveu, é loucura para aqueles que interessam. Para nós que somos salvos, o Evangelho é o poder de Deus. Eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei quem Ele é. Eu sei o que Ele fez. Então você pode escolher. Se sua pátria vai ser o Brasil corrupto, cheio de bandidos, mentirosos, assassinos, como Sodoma e Gomorra, você pode escolher essa pátria. Pátria do Exu, do orgulho gay, você pode escolher. Ou se você quer uma pátria celestial, onde habita a justiça, novos céus e nova terra. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado. E a Bíblia diz em Romanos 6:23, salário do pecado é a morte. Por que você acha que ele morreu? Pilatos interrogando Jesus por 3 vezes. Pilatos confessou: eu não vejo crime nesse homem. Por que vocês querem condená-lo? Porque são esquerdistas. Porque são bolsonaristas. Por isso que eles querem Jesus morto. Por isso que nós temos uma igreja morta. Morta com medo de política. Morta seguindo ídolos da cultura abominável. Mortos com as suas religiões, adorando demônios. Essa é a situação dessa geração. Não é Bíblia. Estão presos em redes. Estão presos em redes. O diabo controlando tudo e todos. Através de rede social. Ninguém compra, ninguém vende. Se não tiver a marca da besta. Se você tomou vacina, sinto muito pela sua incredulidade. Você é um ateu. Porque a marca da besta vai ser pior do que a vacina. E você se dobrou para essa vacina do diabo. Eu estava aqui. Pela pandemia eu estava andando o Brasil inteiro, pregando contra essa desgraça, desse governo maligno, dessa vacina. O povo não acredita. Com a máscara na cara, respirando gás carbônico e tacando veneno no corpo. E agora, um monte morrendo. Tomou 2, 3, 4. E agora está vindo as consequências. Morrendo um atrás do outro. Corpão bonito, corpão sarado, cheio de vacina. Incrédulo. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nosso corpo é um templo.
Se você não convidou Jesus para habitar em você, quem mora em você é demônio. Se você não se converteu, quem habita dentro de você são demônios. Se não sou que essa casa não fica vazia. Os demônios precisam de um corpo. A terra não é a dimensão dos demônios. Ele precisa de um corpo. Foi por isso que os demônios se relacionaram com as mulheres, para criar gigantes, seres abomináveis. E eles estão no poder. No poder da política, no poder da religião e na cultura, sendo adorado como heróis, como deuses. A Bíblia diz que a fé não é de todos, é um dom de Deus. Deus escolheu os pobres. Quão difícil é o rico entrar no céu. Jesus falou isso para o jovem rico. Quão difícil será o rico entrar no céu. Você pode ter dinheiro, mas vai passar a eternidade queimando no inferno, o corpo e a alma. Porque o corpo vai ter que ressuscitar para ser jogado no fogo. Então não adianta ter corpo bonito se vai queimar por toda a eternidade junto com a alma. Para que corpo bonito? Para fazer sexo? Para quê? Corpo bonito para quê? Se a alma está podre, vazia. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Você vê o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Vou ler Romanos, capítulo 1. Eu queria ver o William Bonner lendo Romanos, capítulo 1. Eu queria ver o Lula lendo Romanos, capítulo 1. Queria citar o de Alexandre de Moraes lendo Romanos, capítulo 1. É claro que eles não vão ler. A Rede Globo nunca vai ler isso para você. Mas eu vou ler. Seu queixo vai cair. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Versículo 16. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do grego. Porque nele, em Jesus, se descobre a justiça de Deus pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, injustiça dos homens, que retém a verdade e injustiça. Você já viu que o governo aqui do Brasil não gosta de justiça? São bandidos. Fugiram da cadeia. Gosta. Gênesis 13, versículo 13. Os homens daquela geração de Sodoma eram grandes pecadores diante de Deus. O 13 é o número da rebeldia na Bíblia. É o número dos rebeldes. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Todos nós somos indesculpáveis. Deus não vai ter o culpado por inocente. O Espírito Santo foi derramado na terra para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém vai ter desculpa diante de Deus. Porque Deus, ele deixou toda a sua criação para mostrar seu eterno poder e sua glória.
Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso, se desvaneceram. Seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Dizendo-se sábios. O sujeito tem uma internet e pensa que conhece tudo. E fez uma faculdade, ele pensa que é o doutor. Miserável. O apóstolo Paulo fala assim: miserável homem que eu sou. Até o apóstolo Paulo reconhecia: miserável homem que eu sou. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a verdade de Deus mentira. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. A mulher não quer saber mais de homem. A mulher não quer saber mais de homem. A mulher não é mais submissa ao marido. Ela se tornou feminista, independente, dona de si mesma. Por isso que não tem mais casamento. Semelhantemente também os homens deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram. Na sua sensualidade, homem com homem, cometendo torpeza e abominação. É por isso que o governo não gosta de Bíblia. Por isso que a cartilhinha do PT nas escolas é para ensinar homossexualismo. Mas ninguém nasceu gay não, isso é mentira. Isso é mentira. Mudaram. Aqui no texto está escrito: mudaram a verdade de Deus e mentira. Por que mudaram? Ezequiel 13. Porque o povo gosta de ouvir mentira. O povo não quer se converter e adorar a Deus. O povo gosta de escutar mentira. Por isso que o idiota do YouTube arrasta uma multidão de idiotas. Porque não querem ser ovelha para seguir Jesus. Querem ser bode. Não gostam de ser ovelha. Não gostam de pastores. Gostam de lobos. Mudaram a verdade de Deus e mentira. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Não se importaram de ter conhecimento de Deus. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Tinha um homem abraçado com um homem com um neném reborn. Que isso? Estão ficando loucos? Exatamente. Isso é uma loucura. Mudar a glória de Deus numa infâmia. Mudar a glória de Deus em blasfêmia. Tocar na santidade de Deus com imundícia. Não se importaram de ter conhecimento de Deus, por isso Deus os abandonou as suas paixões infames. Estamos cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte,
os que tais coisas praticam, não só praticam, como apoiam. Você nunca vai escutar Romanos capítulo 1 na Rede Globo. Você nunca vai escutar o pastor da Bandeirantes lendo Romanos capítulo 1. Nem nessas igrejas evangélicas. Dificilmente você vai escutar Romanos capítulo 1. Venderam Jesus. Levaram ele até Pilatos. Mata ele. Ele se fez rei. Jesus não se fez rei. Jesus não deu nem conversa para o rei Herodes. Jesus chamou o rei Herodes de raposa, de ladrão. Foi assim que Jesus falou com Herodes: sua raposa, seu ladrão, volta para a cadeia. Se Jesus falasse com Lula, ele ia falar a mesma coisa: seu bandido, volta para a cadeia. Venderam Jesus 30 moedas de prata. Judas queria uma pátria amada idolatrada. Judas queria uma igreja evangélica para tocar pagode, sambinha. Judas queria uma igreja discoteca para dançar a noitada com luzes e máquinas de fumaça. Judas queria um Jesus político, amigo de César. A história está se repetindo. O povo está sendo enganado e não querem acordar. Quando morrer, aí você vai descobrir que o idiota era você e não eu. Quando você morrer, você vai descobrir que o padre mentiu para você e você acreditou. Quando acordar lá no inferno como rico, pedindo uma gota de água na ponta da língua e Jesus falando não, aí você vai descobrir que o seu dinheiro não valia de nada. Quantos ricos que cometem suicídio porque nunca se humilharam para buscar em Jesus. Quão difícil é o rico entrar no céu, mais fácil é o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no céu. Você quer ouvir uma palavra que engana você? Então busque uma igreja evangélica. Se você quer escutar uma mensagem que vai levar você para o inferno, atrás do espiritismo, maçonaria, igreja católica, pode ir. Agora, se você está interessado em salvar sua alma, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve e aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amém? Eu preciso pregar o Evangelho de Jesus Cristo para ganhar dinheiro, porque eu já sou rico. E sabe por que eu sou rico? Porque meu nome está escrito no livro da vida. Por isso que eu sou rico. Aleluia, graças a Deus. O Brasil está vivendo uma mentira. Independência ou morte. Isso é uma mentira maçônica. Isso é uma mentira de Satanás. Ele é o Deus da política. A Bíblia diz que você tem que se converter para você não morrer. Quem crê e se converter será salvo. Quem não crê já está condenado. Brasil é uma mentira. Esse mundo é uma mentira do diabo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Busque o Senhor enquanto você pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então
eles ao encontro. Mas as loucas, quando perceberam que as suas lâmpadas se apagavam, pediram azeite às prudentes, as quais lhes disseram não, para que não falte a nós e a vós outras também. Ide aos que vendem e comprai azeite para vós. E quando elas saíram para comprar o azeite, eis que o noivo chegou, e elas em desespero começaram a gritar: Era um tempo de chuva. Abre-nos a porta, Senhor. Abre-nos a porta. Choveu à noite, vai chover mais. Estavam em desespero. Abre-nos a porta, Senhor. Abre-nos a porta, Senhor. Era tarde demais. Não se prepararam e gritaram: abre-nos a porta, Senhor. Jesus está voltando. Protesta suas vestes, os talentos estáis usando. É a Eita, o tempo tá virando. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Vou desligar aqui porque tem pouca internet. E elas em desespero começaram a gritar: abre-nos a porta, Senhor. Abre-nos a porta, Senhor. Procurar um lugar aqui pra parar. E agora é a hora do povo ir embora. Essa chuva aí vai dar uma esvaziada aqui. Vou parar ali mesmo.